Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar os nossos estudos dos fundamentos do xadrez, indo para um tema que eu gosto bastante, que é o tema de finais, certo? Uma coisa muito interessante de estudar finais é que, por ter bem menos peças no tabuleiro, o resultado ele se torna bastante matemático, né? É cálculo puro. Não tem avaliação para dizer que as brancas estão melhores ou piores. Ou alguém está ganho ou é empate. Então, conhecer esses finais teóricos, né, vão permitir, obviamente, você resolver posições mais complexas, mas algo que ajuda muito nas partidas é que você vai poder tranquilamente levar as posições que você está jogando para um final que você sabe que é ganho, certo? Ou então, se você estiver em desvantagem, você pode levar para um final onde você sabe que consegue empatar esse final, certo? Mas para isso tem que conhecer a teoria. E é isso que a gente vai começar hoje com um dos finais mais básicos, que é o final de rei e peões. Né? No caso, reis e peão aqui nessa posição, certo? A ideia do final de rei e peões é muito simples. Basicamente, o lado que tem o peão quer promover o peão para uma dama e aí dá mate, certo? Mas o peão ele não vai conseguir ser promovido sozinho, né? Ele precisa do suporte do rei branco para levar ele até a casa, aqui no caso D8, onde ele possa ser promovido, certo? E para a gente entender bem como funcionam esses finais, a gente precisa de alguns conceitos, certo? O primeiro é o de casas-chave, né? O rei que está tentando ganhar, ele tem que alcançar uma das casas que estão à frente do peão, né? Duas casas à frente, que são essas daqui, ó. No caso C6, D6 e E6. Se ele conseguir alcançar uma dessas casas, ele vai conseguir avançar o peão e proteger ele e poder levar ele até D8, certo? Enquanto isso, o rei preto ele quer impedir esse avanço do peão. Então ele vai sempre tentar se manter à frente do peão e, no caso, impedir que o rei chegue até essas casas, certo? E nessa situação a gente tem outro conceito importante, que é o conceito de oposição de reis, em que os reis ficam de frente a frente. Né? A gente lembra que os reis não podem se tocar, então nessa situação nem o rei preto consegue entrar nas casas correspondentes, né? As casas chave, nem o rei branco, certo? Então nessa situação, basicamente quem tem a vez tem a desvantagem, porque quem tem a vez é obrigado a deixar o outro entrar na casa. Por exemplo, se nesse final aqui a vez foi das pretas, o rei preto vai ter que se mexer. Então ele, por exemplo, iria para E7. E quando ele vai para E7, o rei branco vem para C6. Ele entra na casa-chave e aqui vai conseguir avançar o peão. Certo? Então, por exemplo, se segue rei D8, rei D6 ganha na oposição de novo. Certo? Depois de rei C8, rei E7, novamente dominando a casa e criando um caminho para o peão. Né? Depois de rei C7, D5, e aí vai vir D6, D7, D8, e não tem como impedir a promoção, certo? Uma coisa importante é que as casas correspondentes, as casas-chave, né, elas vão mudar dependendo da posição do peão. Se o peão estiver em D4, as casas-chave são C6, D6 e E6. Quando ele passa para D5, as casas-chaves se tornam C7, D7 e E7. Então é por isso que quando a gente estiver avançando o rei, infiltrando, a gente já tenta tomar controle da casa-chave mais à frente, para poder já ter a segurança de avançar o peão. Certo? Agora, se essa posição fosse vez das brancas, as brancas não conseguem promover o peão, porque o rei preto sempre vai dominar as casas-chave. Por exemplo, sendo vez das brancas, ele tende, por exemplo, ir para E5. Né? Que ele não tem muita escolha, né? Se ele tentar ir para trás do peão, a gente pode simplesmente avançar o nosso rei. Né? E ele vai para E5, e aqui a gente não vai para C7, por exemplo, permitindo a entrada dele. Aqui seria um erro grave. Mas aqui a gente vai para E7, fica de frente a frente. Se ele voltar, volta também, e fica frente a frente e impede qualquer avanço. Se for pela esquerda, bloqueia pela esquerda também. E se as brancas tentarem avançar o peão? Se eles tentarem avançar o peão,
as casas-chave se tornam essas daqui. Então fica ainda mais difícil de conseguir qualquer avanço, na verdade. Por exemplo, joga rei D7, né? Não jogar, por exemplo, rei C8, que permitiria rei C6. E as brancas vão conseguir ganhar essa posição, certo? Por exemplo, depois de rei D8, rei D6, rei C8, rei E7, e aqui consegue promover, né? A mesma posição que eu tinha mostrado anteriormente. Então aqui a gente tem que se manter o mais à frente do peão possível. E aqui vem para D7, né? E se tentar avançar ainda mais, né? O rei não consegue avançar. Se, por exemplo, tentar vir para cá, a gente simplesmente vem e toma o peão, né? Então, depois de D6, aí é uma coisa importante para defender esse tipo de posição. O rei fica na mesma linha do peão, certo? Não vem para C8, porque se vier para C8, rei C6, e depois de rei D8, avança o peão. E o rei vai ser obrigado a se retirar. E aí vai promover, não tem escapatória, né? Vai perder, vai mate. Então você vem para D8, no caso, fica na frente do peão, depois de rei C6, você novamente mantém a oposição com o rei C8. E se ele tentar obrigar você a se retirar, você fica na frente do peão. E aqui tem duas opções, ou empata, desse jeito, ou empata desse jeito, né? Aqui é um empate clássico por afogamento. O rei preto não tem para onde ir, certo? Então, o método de defesa é simplesmente tentar manter a oposição, se for possível. Se não for possível, você vai perder, infelizmente. Né? Mantenha a oposição. Se tentar avançar o peão, se mantenha na frente do peão. Se avançar de novo, vai para trás, se mantém na frente, né? Na mesma coluna do peão. Quando avança o rei, só se manter à frente que vai dar empate. Tá bom? Bem tranquilo. Para outra posição aqui. Pronto. Nessas posições de peão de cavalo, né, os peões de G ou de B, é um pouco mais complicadinho porque as brancas ganham mais chances de empate, se não prestar atenção, certo? Primeiramente, o primeiro movimento é ganhar a oposição, né, ganhar a oposição para que o rei saia do meio e você possa avançar, né? Porque, por exemplo, se jogar G4, as brancas já conseguem defender daquela maneira, se mantém à frente, G3, rei G2, rei G4, por exemplo, rei G1, rei H3, mantém a oposição de novo, depois G2, rei G1, rei G3, e aqui, novamente, empate por afogamento. Né? Então, é sempre tentar manter o rei na frente do peão. Né? Se manter o peão na frente do rei, vai dar empate, certo? Então aqui ele joga rei G4, criando a oposição, né? Dando a vez para as brancas e obrigando elas a fazer uma jogada ruim. Se, por exemplo, jogar rei F2, rei H3, a vitória é simples. Depois de rei G1, pode jogar rei G3. Né? Se avançar o peão, as brancas ganham a oposição, mas ainda perdem, certo? Porque vão ser obrigadas a se retirar. É uma regra importante. Depois que o peão ele passa do meio do tabuleiro, a regra da oposição não importa mais, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Rei F2, rei H3, rei G1, rei G3, né? Mas também pode jogar G4. Por quê? Mesmo que tenha a oposição nessa situação, você vai ganhar simplesmente por avançar o peão. Certo? Porque ele perde essa última casa para voltar, né? Não tem a casa G0 para voltar. Então ele vai ter que sair pela esquerda e dar espaço para você promover. Certo? Mas, se você não tiver entendido tão bem, você pode simplesmente jogar rei G3 e dominar mais na frente. Certo? Depois H2, G4, H1. E aqui é uma das situações que você pode ter um empate sem perceber. Se jogar G3, empata porque o rei branco não tem para onde ir. Né? Então, aqui você teria que realmente voltar o rei. Depois de rei G1, vir rei H3. Por exemplo, rei H1 tentando manter a oposição, mas aqui não tem jeito. Se você avançar o peão, o rei vai ser obrigado a se retirar. E aí você vai promover.
tá bom? Então, novamente aqui, por exemplo, rei H2, rei F3, rei H3, por exemplo, né? Rei G4, rei H2, rei F2, né? Se jogar rei G3, rei H1, e aqui não tem como impedir que seja empate, na verdade, porque se você avançar, o rei vai para frente do peão, ele não vai ser obrigado a se retirar, ele vai ser obrigado a entrar na frente do peão. Então depois de rei G3 empata, né? Mesma posiçãozinha de antes. E se você jogar rei F2, empata também por afogamento também, né? E se voltar, o rei, sei lá, ele vai para frente do peão de novo, né? E fica nesse vai e volta. Então aqui nessa situação, rei F2, rei H1 e rei G3, né? Evitar o G3 de novo, puro, porque senão empata. Então rei G3, rei G1, rei H3, e aí aquela regra. Se o peão passou a metade do tabuleiro, a oposição não importa mais. Se seu rei estiver à frente do peão, e não importa se é sua vez ou não, você ganha avançando o peão, certo? Ou então, se no caso for a sua vez, né, você pode simplesmente tomar a casa correspondente, né, a casa chave, e depois avançar o peão com segurança, certo? Vamos aqui para a próxima posição. Nós temos aqui as brancas que jogam, certo? A gente percebe outra posição de oposição, né? Se esse peão estivesse em D3, se ele estivesse em D3 e fosse vez das brancas, a gente já sabe que a posição é empate, né? Porque ele vai ter que ir para o lado, né? E o rei preto simplesmente acompanha, então não consegue ganhar, né? Vai ficar indo e voltando, e quando avançar o peão, o rei não vai conseguir se manter à frente do peão, e as pretas conseguem defender, com aquela técnica de se manter à frente do peão, e aí vai empatar, né, como a gente viu. Então, nessa situação, sendo vez das brancas, elas têm um tempo extra para gastar e poder passar a oposição para o oponente. Então aqui a resposta certa seria jogar D3. E agora é a vez das pretas, elas vão ser obrigadas a entregar a casa-chave para as brancas, né? Então, por exemplo, depois de rei E6, rei C5, né? Se jogar, por exemplo, rei E7, a gente pode avançar ainda mais, né? Mas aqui depois de rei D7, a gente pode jogar rei D5, né? Aqui não seria bom jogar D4, porque o peão não passou ainda a metade do tabuleiro. E aqui seria empate, né? Porque joga rei C7 e não consegue mais avançar, né? Perceba, só para mostrar para vocês o que acontece é avançar o peão, né? Avança, e depois disso ele vai para trás, né? Ele tem como ir para trás depois que o peão avança muito. Na situação que ele já passou da metade do tabuleiro, o rei não tem mais essa fuga para trás. Ele tem que ir para o lado, e aí vai abrir espaço para o peão coroar, certo? Promover aí, né? Então, depois de rei D7, joga rei D5, né? Não avança o peão ainda. Rei C7, rei E6, né? Obviamente não pode avançar o peão, porque senão você vai dar a chance do adversário criar oposição de novo. E aqui vai empatar. Então, rei E6, dominando novamente, né? Lembrando que aqui já vai ser as casas chaves quando o peão avançar, né? Então a gente já está dominando as casas chaves. Depois de rei D8, pode avançar aí. Depois de rei D6, rei D6, certo? Perceba que se avançar ainda mais o peão, ó, vai empatar, certo? Então é sempre importante calcular. Não precisa decorar as regras, mas é preciso entender porque eu falo tanto de oposição, de casas correspondentes, casas-chave, né? Rei D6, e agora depois de rei A8, rei C7. Esse peãozinho vai promover tranquilamente, né? Perceba que eu falei que o peão ele tá ganho quando ele passa da quinta fileira, passa da metade do tabuleiro, né? Mas precisa ter noção de que nessa situação em que os reis não estão alinhados, né? É importante não avançar de primeira, né? Essa aqui seria mais uma situação em que os reis estão alinhados, né? Em que as pretas
tem a oposição. Aí é que você pode avançar à vontade, que ele vai ser obrigado a se retirar. Se estiver nessa posição assimétrica, aí o método para ganhar é realmente usar o conhecimento de oposição. Né? Avançar aqui, dominar a casa-chave, e aí avançar o peão. Certo? Pode ser um pouco confuso, mas aí é só ver a posição de novo, repete a posição no tabuleiro, que dá para entender bem a situação. É cálculo bem puro mesmo, né? Indo para a próxima posição, os peões de torre eles são especiais, certo? Porque é mais fácil de defender, é mais fácil de impedir a promoção, certo? Aqui, por exemplo, jogam as brancas e empatam, certo? Mesmo o rei estando na frente do peão, né? Mesmo o rei estando aqui já, 2 casas para promover, né? Por quê? Porque a gente prende o rei no canto do tabuleiro, né? Rei F2, e aqui as peças são obrigadas a ficar indo e voltando, né? Por exemplo, rei H1, rei F1, né? Aqui se voltar a gente repete, né? E se avançar o peão, simplesmente rei F2 de novo, e o rei não tem para onde correr, né? Não tem escape, aqui é um empate por afogamento, né? Esse é um dos jeitos de empatar, né? Em peões de torre. O outro jeito é o rei branco se meter na frente do peão, certo? Como a gente vai ver nesse próximo diagrama, certo? Por exemplo, se for rei das pretas nessa mesma posição, depois de rei G3, as brancas simplesmente jogam rei G1, e depois de H2, cheque, rei H1, certo? E aqui a posição empata. Ou você deixa capturar, ou você faz essa posição de afogado, né? Aquela técnica de avançar o peão para o rei ser forçado a ir para um dos lados não vai funcionar nessas posições, porque ele só tem um dos lados para voltar, né? Então, no final das contas, ele vai acabar sendo afogado. Então, esses 2 jeitos de defender em peões de torre ou colocando seu rei na frente do peão, e aí não tem escapatória, ou forçando o rei adversário a ficar embaixo do seu próprio peão e impedir a fuga dele, certo? Por exemplo, nessa posição, jogando as brancas, né, não tem como ganhar essa posição. Por exemplo, se H6, a gente já conhece, né, rei F7, e aqui não tem como ir, né, vai e volta, e se avançar o peão, a gente simplesmente vem para F7, o rei não tem escapatória, e aí é empate por afogamento, né? E se vier para G8, simplesmente rei G5 e pega o peão, né? Não tem como defender as duas coisas, então ou é empate por afogamento ou por insuficiência de material, né? Indo para a próxima posição, nós temos aqui, já que a gente já entendeu o básico dessa questão do final de torres, de peão de torre, né? A gente consegue ver nessa posição que, dependendo de quem joga, empata ou ganha, né? Por exemplo, se for de pretas, a gente pode até calcular. Ele basta chegar aqui nessas casas, né? Ou pelo menos ter o controle dessas casas. Então, se a gente joga rei C5, as brancas vão tentar impedir que você chegue aqui. Então, vou jogar rei G4, rei D6, rei G5, rei E7, rei G6 e rei F8, né? Conseguindo o controle dessa casa. E depois de, por exemplo, rei H7, simplesmente joga rei F7 e vai prender o rei nessa coluna, né? Não tem como ele fugir. Por exemplo, se for, você vai. Então, se ele for para cima, você pode vir para baixo e pegar o peão, né? Mais tranquilo. Mas ele voltar, você pode, por exemplo, vir aqui para G8, simplesmente. E você vai conseguir chegar em H8, e aqui não tem como impedir o empate, certo? E se ele jogar G4, simplesmente rei F8, e aqui, por exemplo, se rei G6 ou H6, você entra, e se avançar mais o peão, você volta. Se avançar mais o peão, você volta. E agora, se ele vier para baixo, você vai e volta, e empata. Ou, se tentar fugir para trazer o peão, você simplesmente vem, traz, e aqui vai empatar por afogado.
certo? Agora, perceba que só conseguiu empatar porque por essa diferença de um tempo, né? Se esse rei estivesse em A4, não conseguiu ganhar, certo? E se for vez das brancas, também não consegue ganhar, não consegue empatar, né? E se for vez das brancas, as brancas conseguem vencer, simplesmente trazendo o rei aqui para casa G7, certo? Rei C5, rei G5, rei D6, rei G6, rei E7, rei G7, né? Se tentar vir para E6 e tentar ir atrás do peão, não consegue, né? Depois de rei E7, rei G7 de novo, ele não consegue nem ir atrás do peão, né? Não dá tempo de jeito nenhum, certo? E nem consegue entrar aqui em G8 e nem consegue prender o rei na coluna, certo? Por exemplo, rei E7 aqui, rei G7, rei E6, H4, e por mais que pareça estar perto, não é suficiente, né? Aqui consegue promover tranquilamente com andame e depois leva mate, certo? E por último, aqui já é uma posição com dois peões, né? E aqui entra o conceito de empurrar o rei adversário, certo? Aqui sendo o rei das brancas, você simplesmente vai conseguir tomar esse peão de D6 só empurrando o rei preto, digamos assim, né? Aqui depois de rei A6, digamos que rei D7, tentando proteger o peão. E aqui a gente joga o quê? Rei B7, criando uma posição, né? Impedindo que o rei preto venha para essas casas. Isso aqui, né? Essa C6 nem podia por causa do peão, né? Mas impede que ele venha para C7 ou C8. E depois, por exemplo, de rei E7, rei C7. Novamente criando a posição, forçando o rei a sair. E depois de tomar o peão, rei D8. E aqui a gente vê que o peão já passou do meio do tabuleiro, então mesmo que a vez seja nossa, a gente consegue ganhar, simplesmente avançando o peão. Certo? Veja que a posição que dá para ganhar avançando o peão é quando os reis estão em oposição e o peão está livre para marchar. Certo? Se o rei estivesse nessa posição e fosse rei das brancas, simplesmente joga rei D6 e depois do rei ir para qualquer lado, vai para o lado oposto e faz o caminhozinho do peão para promover. E nessa posição a gente tem o conceito de casas minadas, certo? Que é basicamente quando você vai querer pegar o peão e o adversário te força a sair da defesa do seu peão. Vou te mostrar. Essa aqui é a vez das brancas, né? As brancas aqui no caso jogam rei A3, né? Eles estão tentando vir aqui para C5 e pegar o peão preto, certo? E aqui as pretas, se elas tentarem ir com gosto de gás assim em cima do peão branco para pegar, elas perdem, porque depois de rei E4, essa casa aqui é uma casa minada, como se tivesse uma mina, né? Explodisse. E aqui a gente joga rei C5 e meio que do nada, as pretas não tem para onde ir, porque não consegue defender o seu próprio peão, porque essa casa é controlada pelo peão branco. Então você força elas a sair, por exemplo, para D3, e aqui toma, e depois o ganho é tranquilo, né? É só tirar o rei do meio e avançar o peão, né? É mais ou menos isso que se baseia essas casas minadas, né? Então aqui joga rei E3, na verdade, porque agora, se o rei entrar em C5, é uma casa minada também, né? Então joga rei E4 e acontece a mesma coisa. Obrigado a sair, toma e aqui ganha, né? Então tem que ir na maciota aí jogar rei C3 defendendo o peão, né? E depois de rei E4, as brancas não conseguem mais defender também o peão, né? Não consegue vir para C4 porque é controlado pelo peão preto, né? Mas nem tudo está perdido, a esperança não acaba e as brancas têm uma jogada que consegue empatar, considerando que a gente já estudou previamente. Qual é essa jogada? Pausa o vídeo aí e tenta descobrir. Muito bem. Rei C2, certo? Porque depois de rei toma D4, a gente joga rei D2
e a gente ganha a oposição, né? E aqui as pretas não vão conseguir avançar. Perceba que o peão não passou da metade do tabuleiro ainda. Então você, só de avançar o peão, não vai conseguir vencer. Só para demonstrar. Vem para trás, né? Erro comum seria vir para C1 e depois de rei C3, rei D1. Aí você avança e o rei vai ter que sair, né? Então a gente volta para D1, rei C3, rei C1. Depois de D2, cria essa posição de afogado, né? Perceba que nessa posição, se jogar rei D2, as pretas tomam ganhando a oposição e aqui você vai ser obrigado a abrir caminho para esse peãozito preto, certo? Então, é um conceito também importante esses casos eliminados, porque muitas vezes os jogadores não calculam e vão com gorro de gás em cima do peão, e veja que se algum dos dois tivesse ido com gorro de gás em cima do peão, teria perdido a partida, né? Aí, aqui terminou no caso em empate. Última regrinha da aula, está ficando até um pouco longa, mas é a regra do quadrado, certo? É um jeito interessante de calcular as corridas entre rei e peões, certo? Perceba que esse peão aqui está indo em frente, né? Prontinho para virar uma daminha, né? Se for vez das brancas nessa posição, o peão vai conseguir promover, né? Porque ele está à frente do rei. Então, por exemplo, peão B5, né? O rei vai para frente, mas ele não consegue estar na mesma fileira que o peão. Então ele vai promover. Mas será que o rei consegue alcançar o peão se for rei vez das pretas? A gente poderia simplesmente calcular, né? Rei F4, peão em B5, rei E5, peão B6, rei D tan, e pega o peão, certo? Sendo que a gente não pode mover as peças enquanto calcula. Então é muito útil simplesmente formar um quadradinho. Você pega essa linha em frente do peão, faz uma diagonal e aí completa. Opa, setas doidas. Você completa esse quadrado. E a regra é clara. Se o rei conseguir entrar no quadrado, ele consegue pegar o peão, certo? Basicamente, é só um artifício para ajudar no cálculo. Mas lembre-se, o peão que está em B2, né, numa casa inicial, ele pode andar duas casas. Então o quadrado dele é o mesmo que um quadrado de um peão que está em B3, por exemplo, se ele estivesse em B2. Que seria esse quadradão aqui. Né? Então só lembrar para não errar esse cálculo por causa da regra que o peão anda duas vezes no primeiro movimento. Né? Pode andar duas vezes. Aí, sabendo da regra do quadrado, tem essa composição bem interessante, certo? Que jogam as brancas e ganham, certo? Aqui perceba que esse rei, teoricamente, consegue alcançar o peão de A se ele se mexer. Né? O quadrado dele é representado assim, né? Então, ele já, quando ele avança, né, forma esse quadrado e o rei consegue entrar, né? Então, avançar o peão de A não consegue vencer, certo? Então é aí que vem a jogada muito interessante, que é D5, né? Ameaçando promover o peão de D e forçando essa captura, né? O rei não vai conseguir se aproximar, porque o peão avança. Então, depois de D5, as pretas são obrigadas a capturar e o rei perde essa diagonal para andar. Né? Ele vai ter que dar a volta no próprio peão. Então, depois de A4, mesmo que o rei consiga entrar no quadrado do peão, ele não consegue alcançar, porque ele não tem acesso a essa diagonal, né? Vai ter que vir por cima. Quando vem por cima, ele não consegue mais entrar dentro do quadrado, né? Caso, por exemplo, como é vez das brancas, né? Eles se movem, né? Então o quadrado fica menor. Ele não vai conseguir entrar. E aqui vai promover, certo? É um artifício bem interessante, né, nessa composição, para a gente entender bem a regra do quadrado. Enfim, um vídeo um pouco longo, né? Muitos conceitos, mas é extremamente interessante e importante o estudo dos finais no xadrez, tá bom?
Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, mostre para os amiguinhos e se prepare aí para o vídeo com exercícios do tema, né? Para a gente fixar bem. É isso aí, galera. Fique com Deus.